Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Estamos vendo o fruto do Espírito. Vimos que na semana passada que o fruto do Espírito não é apenas uma lista de bons comportamentos que o cristão deve ter, ou de algumas regras que nós devemos de alguma forma seguir, mas o fruto do Espírito é a vida de Deus em nós. Isso é o fruto do Espírito. É Deus assinando em nossa alma, em nosso espírito, a sua natureza, a sua identidade. Deus nos deu o seu Espírito, nos uniu com Ele. Somos um com Cristo Jesus, estamos em Cristo. Essa expressão que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, exatamente essa ideia, essa preposição aí, em, significa dentro de, né? Então nós estamos unidos à pessoa de Cristo Jesus por meio do seu Espírito que recebemos por causa do sangue precioso que Ele derramou naquela cruz. Então vimos que o fruto do Espírito é muito mais do que essa lista que geralmente as pessoas acham que é uma lista de bons comportamentos ou boas atitudes. Não, é o fruto do Espírito, é a pessoa de Jesus. Quando você olha o fruto do Espírito, você vai ver Jesus, a pessoa de Jesus. Você vai ver Jesus, como Ele fala, como Ele age, como Ele pensa, como Ele sente. Enfim, tudo aquilo que Cristo está descrito no fruto do Espírito. E é exatamente isso, essa é a vontade de Deus, esse é o grande objetivo de Deus, é que nós sejamos novamente transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Esse é o propósito, é o que foi descrito lá no Éden, antes da queda. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, aqui está novamente aquilo que Deus tinha proposto originalmente lá no Éden, sermos a imagem e semelhança do Filho de Deus. E isso só é possível porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e porque o Espírito de Cristo habita em todo o verdadeiro cristão. E ele produz esse fruto, ele produz essa natureza divina em nós. Então o fruto do Espírito é a natureza do amor de Deus operando nos cristãos a imagem de Cristo e fluindo esse amor para a igreja e para as pessoas. Então, veja, a ideia do fruto do Espírito é exatamente essa aqui. É que Deus vem sobre nós no seu amor, na sua graça, por meio da sua habitação e presença, o Espírito Santo habitando em nós. Esse mesmo Espírito nos cura, nos liberta, nos transforma à imagem de Cristo, e esse amor de Deus, nós fluímos esse amor para as pessoas, para os irmãos em Cristo e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o fruto do Espírito. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Eu vou ficar apenas nessa sentença, porque não vou conseguir atravessar todo o fruto do Espírito com você, mas eu queria meditar hoje com você sobre o amor. O fruto do Espírito é amor. Então, a definição do fruto do Espírito é o amor. Todas as outras partes desse fruto, toda a alegria, a paz, a bondade, todas essas outras manifestações que nós vamos ver aqui do Espírito de Deus, são manifestações do amor de Deus, porque Deus é amor. E esse texto, para lembrar a mim e a você, de 1 João, capítulo 4, versículo 7, quando o apóstolo João está falando desse amor de Deus, ele vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Veja aí que a mesma intenção de Paulo em Gálatas vem em João. Esse amor está em nós, por causa de Cristo habitando em nós pelo seu Espírito. Esse amor em nós flui para a igreja, flui para as pessoas que estão perto de nós. Amados,
amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, isso é, vive, se relaciona com Deus. Então veja, uma vida, um relacionamento com Deus, estar em Cristo, ser salvo, é a evidência mais clara dessa união com Cristo, é uma vida de amor. O amor é essa maior evidência que pode haver de alguém que permanece em Cristo. Jesus diz, as pessoas, o mundo irá conhecer que vocês são meus discípulos, não se vocês fizerem milagres, sinais, curas, se vocês forem eloquentes, cheios de conhecimento e sabedoria, não, mas se vos amardes uns aos outros. O amor é a evidência, é o poder do evangelismo, é quando a igreja faz notório para o mundo inteiro que Cristo habita no meio dela, que ela pertence a Cristo. A marca mais evidente é esse amor, é aquilo que o mundo não tem, é o amor que o mundo não tem, esse amor que é o amor de Deus, que Deus é amor, como vai dizer nesse texto aqui, de 1 João, no capítulo 4, que Deus é amor, e porque Ele é amor, e Ele habita em nós, nós podemos amar. Esse amor o mundo não tem, esse amor o mundo não tem, a paz que Cristo nos dá o mundo não tem para dar, alegria, todo fruto do Espírito não é um esforço humano, não é algo que eu ou você produzimos da nossa própria força, não tem nada a ver com temperamento. As pessoas muitas vezes colocam o fruto do Espírito como se fosse um tipo de temperamento, ou alguma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. O fruto não é meu, não é seu. O fruto não é de homem ou de mulheres. O fruto não é de sanguíneos, melancólicos. Não, o fruto é do Espírito. Não é algo que nós produzimos de nós mesmos, mas é uma ação de Deus em nós, transformando as nossas vidas. Esse amor de Deus, vai dizer Paulo em Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não é algo que nós temos de nós mesmos, mas ele é derramado em nós, ele é produzido em nós, pelo Espírito Santo. E esse amor tão maravilhoso difere de tudo. Nós temos aí pelo menos umas 4 ou 5 palavras na Bíblia, no grego, para descrever amor. O filéu, da onde vem a palavra filantropia, que é mais uma amizade, ok? Uma afeição. Também temos a outra palavra, eros, que é a ideia de um amor, de um casal, de um homem para com uma mulher, de um casamento, de um relacionamento sexual. Daí vem a palavra erótico, ok? Vem exatamente dessa expressão grega aqui. Outro amor descrito nas Escrituras é a palavra estorge, que dá a ideia de um amor de família, de irmandade, de você fazer parte de laços consanguíneos, de uma família. Outra palavra também é a palavra que descreve esse amor, essa aceitação, esse acolhimento de um estrangeiro, né? A xenia, essa ideia de você aceitar o outro, de você acolher o outro. Então, algumas palavras são usadas, mas essa palavra que é usada para o amor de Deus, a palavra agape, essa palavra ela é exclusiva, ela nasceu no Evangelho, ela nasceu na igreja, ela nasceu e se diferencia de todas essas outras palavras que descrevem algum tipo de amor humano. Mas agape descreve esse amor perfeito, esse amor que não é encontrado no mundo, esse amor que não é encontrado naturalmente na gente. É o amor de Deus, essa revelação de que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É esse amor
que a Bíblia vai descrever do amor de Deus. É esse amor aqui que o texto está dizendo, o fruto do Espírito é amor. Quando João vai dizer, Deus é amor, ele está dizendo que Deus é agape, mas o Deus de amor, vai dizer Paulo, em 1 Coríntios, é também esse agape, esse amor que é diferente de toda espécie de amor que você tem sobre a terra, ok? Esse amor que somente Deus tem e que nós, pela graça de Deus, participamos. Então, entender esse amor, diferenciar esse amor é importante, porque senão a gente fica pensando assim, que o fruto do Espírito é algo que está relacionado à nossa capacidade de produzi-lo, ou a um temperamento descrito, ou ele é mais uma coisa para mulher do que para homem, ou para idoso e para criança, e não para alguém que está aí em meia-idade. Não é isso, irmão. O fruto do Espírito é essa ação de Deus. O fruto do Espírito é a própria atmosfera da vida regenerada. A maior evidência da união com Cristo e a mais elevada expressão da imagem de Deus restaurada no homem. Ok? John Owen vai dizer que o amor é a mais perfeita semelhança da criatura regenerada, do salvo, com Deus nesta vida. Pois Deus é amor, e onde o Espírito de Deus habita, ali ele imprime a imagem do próprio Deus, ok? Paulo está ensinando que caráter vale mais que capacidade. Aqui está o caráter de Deus, aqui está o caráter de Cristo, aqui está o caráter cristão. O amor é superior aos dons e permanecerá quando os dons cessarem. Por isso que Paulo vai descrever isso de uma forma tão bonita, tão maravilhosa, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. A igreja tem muitos problemas, tem muitos desafios, muitos pecados, mas o ponto auge desta igreja está exatamente ali, que vai curar tudo, que vai resolver tudo, vai ser ali o capítulo 13. E veja, esse capítulo 13 está exatamente entre o uso dos dons do Espírito. Paulo está falando dos dons do Espírito no capítulo 12 e no capítulo 14. Na realidade, ele vai usar 3 capítulos, o 12, o 13 e o 14. Então, veja que o amor, ele vai dizer, eu ensino a vocês, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Por quê? Porque todos os dons vão acabar, mas o amor permanece. E o amor é o que deve nortear todos os dons, toda a ação humana do cristão. Tudo aquilo que o cristão vai fazer deve ser norteado, orientado pelo amor de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, todo amor verdadeiro começa no Pai, é revelado no Filho e derramado no coração do cristão pelo Espírito Santo. O amor é a participação na vida divina. Quando nós estamos vivendo a vida cristã, quando você nasce de novo, naquele momento do novo nascimento, a partir daquele momento, o Espírito de Deus está plantando, semeando, derramando esse amor de Deus no seu coração. E você vai passar a viver a vida de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Assim, amar é participar da própria vida de Deus. Veja tudo que Jesus é, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus faz, suas palavras, suas atitudes de curar e libertar, o multiplicar o pão, o repreender alguém, tudo é resultado deste amor. E o que Deus quer, o objetivo número 1, o alvo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não tem outro plano para a sua vida, a não ser transformar você
a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer realizar na sua vida, esse é o plano de Deus. Aquele que de antemão nos conheceu, Ele também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E aquele que nos predestinou para isso, Ele também nos chamou, aquele que nos chamou nos salvou, nos justificou, e aquele que nos salvou, que nos justificou, Ele também nos glorificou. Vai dizer Paulo em Romanos capítulo 8. Então esse é o objetivo de Deus. É que você e eu sejamos discípulos de Cristo, cristãos, semelhantes, parecidos ao Filho de Deus. E que vivamos como Ele nessa terra. Esse é o objetivo de Deus. No trabalho, em casa, na escola, na vizinhança, no trânsito, onde você estiver, que você possa ser um cristão, um discípulo, um imitador de Cristo, alguém que está sendo transformado à imagem preciosa do Filho de Deus. Esse é o grande plano de Deus e é o único objetivo de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Pastor, se Deus me abençoou, qual o objetivo disso? Não importa qual bênção, não importa qual luta, não importa saúde ou oportunidades que Deus te deu ou dificuldades, tudo tem um único propósito: transformar a mim e a você a imagem do Filho de Deus, em toda e qualquer situação. Esse é o objetivo de Deus. Como Ele vai fazer isso? Pela pessoa do Espírito, enchendo os nossos corações de amor, do amor de Deus, derramando esse amor em nossos corações, nos enchendo dele mesmo, desse amor. E assim seremos semelhantes ao Filho de Deus. Dia a dia, de glória em glória, somos transformados à imagem do Filho de Deus, pelo Espírito de Deus. Richard Sibbes vai dizer que o amor nasce quando contemplamos, quando comungamos, quando temos relacionamento com Cristo Jesus. O coração não pode contemplar longamente Cristo sem começar a parecer-se com Ele, essa comunhão com Deus. Por isso que a sua vida de oração, meu amado irmão, a sua vida de buscar a Deus, de leitura da palavra, de adoração, de santificação, é tão importante. A comunhão, é nessa comunhão que você bebe. Quando você está com sede, você vai lá no filtro da sua casa, ou na geladeira, abre, pega um copo, enche esse copo e bebe água. Você quer ser cheio do Espírito, você precisa ir à oração, você precisa buscar a Deus. É aí, enquanto você ora, que Deus vai derramando. Veja esse momento de adoração que tivemos aqui agora, a presença de Deus, a visitação da presença de Deus, da glória de Deus, Deus ministrando, tocando, falando a sua vida, cada canção, a oração, a ministração. Então você está bebendo desse amor, você está se expondo à graça de Deus. Assim, quando você vai de férias para uma fazenda, ou para alguma cidade, ou para a beira da praia, para um rio, e ali você pega sol, você se expõe ao sol, é evidente, você não precisa sair anunciando, olha, eu estava na praia, eu estava na beira do rio, não, todo mundo olha você, e quando enxerga você, vê o tom bronzeado da sua pele, e é isso, você esteve no sol, pronto, isso é exatamente isso que você deve fazer. Pastor, eu preciso ser cheio desse amor de Deus, o que eu faço? Você precisa de uma vida profunda de oração, de adoração, de leitura da palavra de Deus diária. Todo dia você se alimenta, todo dia você bebe água, todo dia você precisa de uma vida de oração. Todo dia você precisa ler a palavra, todo dia você precisa ter momento de adoração, não uma coisa esporádica, quando dá, não, precisa ser intencional. Seu espírito tem fome, sua alma tem sede de Deus, diz o salmista. Então você precisa ir a Deus, você precisa buscar o Senhor, você precisa ir de forma intencional. Mas pastor, quando
eu sei que chegou aquele momento que eu devo orar, eu devo buscar ao Senhor oração. O meu coração vai para trás. Ele corre para trás, ele refuga daquele momento. Lembra do nosso texto do capítulo 5? A carne luta contra o Espírito de Deus luta contra a carne. São opostos entre si. É natural, quando essa resistência à oração, à leitura da palavra, à adoração, quando essa resistência vir ao culto, vier no seu coração, você deve entender que essa é uma ação pecaminosa, da natureza pecaminosa. Você não pode aceitar e aceder a isso. Você precisa lutar junto com o Espírito de Deus contra a carne. Aqueles que são de Cristo, diz o texto, crucificaram a sua carne com suas paixões e desejos ardentes. Quando esse sentimento de que não, já orei ontem, então não preciso orar hoje. Não, já li a Bíblia ontem, então não preciso ler hoje. Quando esses sentimentos vierem à sua carne, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sempre vai te chamar à oração. Ele sempre vai dizer para você, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, o Espírito de Deus sempre vai nos chamar à oração, à adoração. Pastor, eu não tenho o que dizer, então leia a Bíblia. Eu não sei o que falar, então coloque um hino, adore a Deus, abra o seu coração. Exponha-se ao sol da glória de Deus. É o que o texto sagrado nos chama. É o que Richard Siles vai dizer. Essa contemplação, essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus. Thomas Goodwin vai dizer que o amor é a marca da adoção. Nós estávamos perdidos, mas quando Ele nos achou, quando Cristo nos achou, quando o Espírito de Deus nos achou, Ele nos adotou como filhos. Agora o Espírito de Deus mora em nós. O Pai ama os crentes com o mesmo amor que ama seu Filho Jesus. Vai dizer João, capítulo 17, por isso, produzir esse fruto é algo extraordinário. O cristão aprende a amar, porque ele foi amado. Nós amamos, diz João, porque ele nos amou primeiro. O amor não ama, esse amor de Deus aqui, esse amor agape, esse amor que é o próprio Deus, não é o que você tem. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É uma fonte que flui de nós, como disse Jesus. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso dizia Jesus a respeito do Espírito Santo, que deveria receber todo aquele que nele cresce. A presença do Espírito de Deus, a plenitude, o enchimento do Espírito de Deus, não são arrepios que nós temos, não são aqueles chiliques que você vê as pessoas dando às vezes em algumas igrejas. Aquilo não é a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito é estar cheio do amor de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O fruto do Espírito é a evidência, é a assinatura de Deus na alma daquele que foi salvo. É a marca, é o selo, é a garantia de que alguém pertence a Cristo. A garantia que alguém pertence a Cristo não é que a pessoa tem experiências espirituais. Porque se você for num centro de macumba, lá no budismo, no shintoísmo, ou em qualquer religião do mundo, as pessoas têm experiências espirituais, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, mas elas têm experiências espirituais e emocionais, e físicas, sensoriais. A pura experiência espiritual, emocional, sensorial, de chorar, de rir, de arrepiar, isso tem em qualquer lugar. Vai num estádio de futebol. Às vezes já reparou que às vezes você está lá, meio sensível? Às vezes alguém canta uma música com a criança, você está lá passando um videozinho lá aí de repente você vê um vídeo e você começa a chorar. Você, gente, eu estou bobo demais. Ou eu estou começando a ficar velho demais. Eu estou chorando à toa nesse negócio aqui. Por quê? Mas foi Deus que falou com você? Não. Foi o Espírito de Deus? Não. Qualquer um faz isso, gente. Isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito.
Essas coisas qualquer ser humano tem no mundo. Eu estou falando do fruto do Espírito, aquilo que só os salvos em Cristo, que são habitados pelo Espírito de Deus têm, e ninguém mais tem. Então, esse fruto aqui, irmão, exatamente isso. Nós recebemos, não temos, nós bebemos esse amor e entregamos esse amor. Amamos porque fomos amados primeiro. O amor dos filhos é sempre a resposta do amor do Pai. Thomas Watson vai dizer que o amor é a rainha das virtudes, o amor é a alma da obediência. Eu acho linda essa expressão de Thomas Watson, quando ele diz isso: o amor é a alma da obediência. Aqui está a verdadeira obediência. A verdadeira obediência é aquela que nasce do amor. O solo dela é o amor. É a obediência que nasce de um amor verdadeiro. Sem amor, a oração vira rotina. Eu não sei mais o que dizer para Deus, não sei mais o que falar, não sei mais o que pedir, já pedi tudo. Então a oração vira uma coisa mecânica. Eu peço alguma coisa e vou embora. Senhor, olha, eu preciso disso, faz isso, quebra os laços do diabo, opera aqui, liberta ali, salva aqui e vai embora. Eu vou correr porque eu estou atrasado, Senhor. Escuta, a maioria dos cristãos ora assim. Isso não tem nada a ver com a verdadeira oração. A oração não é isso. A oração é relacionamento. Cristo morreu na cruz para você orar, fechar a porta, orar em secreto ao Pai que está em secreto. Isso é oração. Oração é desfrutar da presença de Deus, da comunhão, é adorar. Deus já sabe o que você vai pedir. E você não é ouvido, disse Jesus, porque você fala muito. Não é por isso que você é ouvido. Você é ouvido porque o Pai Celestial te ama. E Ele já sabe o que você vai pedir. E o que deve te levar à oração não deve ser as necessidades, o pão nosso de cada dia. Nem livra-nos do mal. O que deve te levar à oração é o Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. É isso que deve nos levar à oração. Sem o amor, a oração vira rotina. A pregação vira um discurso, simplesmente. A generosidade vira vaidade. O conhecimento vira orgulho. O amor transforma o dever em deleite, em prazer. Isso é que o amor faz. John Flavel vai dizer que o amor aparece principalmente nas provações. Ele vai dizer que é fácil amar pessoas agradáveis. O teste verdadeiro ocorre quando somos feridos. O amor cristão brilha mais intensamente nas noites da aflição. Assim como as estrelas brilham à noite, assim também o amor do cristão deve brilhar nas dores, nas lutas, nas aflições e diante daquelas pessoas difíceis. Sua própria vida, a vida de John Flavel, foi marcada por grandes sofrimentos. Ele foi expulso da sua própria igreja. Na realidade foram mais de 2.000 pastores expulsos ao mesmo tempo na Inglaterra, porque pregavam o Evangelho, mas ele continuou fiel, amando o Senhor, amando as pessoas. Então, o teste realmente do amor é amar aqueles que não merecem. Como Jesus disse, amai os vossos inimigos. Esse é o amor de Deus. Abençoai os que vos perseguem. Esse é o amor de Deus. É isso o que nós fomos chamados a fazer. Se alguém ferir uma face, você dá a outra. Você não guarda mágoa, rancor, ódio, ressentimento. Esse é o amor de Deus. Quem faz isso de si mesmo? Me diz. Ninguém. Ninguém faz isso. De si mesmo, não. Isso não é uma coisa natural. O natural do ser humano é que bateu, levou. Entendeu? Esse é o natural. Isso é a carne. Agora nós estamos falando de Cristo. Quem é Cristo? O amor de Cristo derramado em nossos corações. E você não produz isso de você mesmo. É Deus que faz isso em você. Thomas Brooks vai dizer que o amor vence Satanás. Brooks dizia que Satanás
tenta dividir a igreja, tenta separar os irmãos, produzir brigas, discórdias, a desunião. O Espírito une a unidade do Espírito no vínculo da paz, no vínculo desse amor maravilhoso. Por isso o amor é a guerra espiritual. A guerra espiritual é você amar os seus irmãos. A guerra espiritual é você manter-se unido, não ceder à carne, não ceder em falar mal do irmão, de fofocar contra o irmão, de delatar o irmão, de ficar procurando defeitos no irmão. Não, aqui está a guerra espiritual, é amar os irmãos, onde o amor governa. Satanás encontra pouca entrada. Onde o amor governa, Satanás encontra pouca entrada. William Gurnall vai dizer que o amor fortalece toda a armadura. Gurnall fez um comentário sobre a armadura de Deus. Esse comentário tem mais de 1000 páginas. Eu tenho ele. É um negócio impressionante. Acho que ninguém nunca escreveu algo igual. Gurnall viveu entre 1616 e 1679. Olha quando foi, século 17. De lá para cá ninguém conseguiu escrever nada melhor. E ele vai dizer que é o amor que fortalece toda a armadura de Deus. Sem amor, a fé enfraquece. Sem amor, a esperança esfria. Sem amor, a coragem desaparece. O amor é a energia da vida espiritual e o poder que move a armadura de Deus na vida do cristão. Sem amor, a armadura é cheio desse amor que nós avançamos. Jeremias Burrow vai dizer que o amor nasce do contentamento em Deus. Grande parte da falta de amor vem da insatisfação. Quem encontra plena satisfação em Deus já não precisa usar as pessoas para preencher o seu próprio vazio. Então, a ideia de Jeremias é que esse amor produz plenitude. O amor de Deus produz contentamento. O amor de Deus preenche a alma, como Deus disse, como o Senhor Jesus disse para Paulo, diante daquele espinho na carne que o atormentava, já tinha tanto tempo, e ele já tinha pedido a Deus em oração tantas vezes, e Deus vai dizer para ele: Paulo, o meu amor te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Então Paulo diz: quando eu estou fraco, então é o que estou forte. É esse amor que enche o nosso coração e que nos é suficiente, nos faz passar por lutas e aflições e dores e sofrimentos. Esse amor, é beber desse amor, que vai nos dar a graça, o poder, a capacitação sobrenatural de vivermos em meio às lutas, às dificuldades. Stephen Charnock vai dizer que o amor reflete o caráter divino. Deus ama porque essa é a sua natureza. O cristão ama porque participa dessa natureza, como Pedro vai dizer em 2 Pedro 1,4. Nós somos participantes da natureza divina. O amor é, portanto, o atributo divino mais visível na vida daquele que foi salvo. É a marca, é a evidência. Ah, pastor, como é que eu sei que alguém foi salvo? Uma vida de amor. Uma vida de amor. A gente se impressiona com essa ideia dos dons. A gente se impressiona, às vezes, com a ideia da retórica, do carisma. Alguém é carismático, é retórico, sabe falar, ou cantar, ou pregar, ou seja lá alguma coisa. A gente fica impressionado com isso. Mas não é isso que deve nos impressionar. A marca da verdadeira salvação está em uma vida de amor. É uma pessoa que vive unida aos irmãos, unida à igreja. É uma pessoa que ama as pessoas, que está preocupado com a salvação de outros. John Bunyan vai dizer que o amor suporta perdas. John Bunyan sofreu muito
muito, mas muito mesmo. Ele perdeu 10 filhos, John Bunyan. Ele que escreveu Peregrino na cadeia por 10 anos, ele ficou preso por 10 anos, porque ele pregava o Evangelho. Para ele ser livre, ele tinha que dizer, eu não vou mais pregar o Evangelho. Só isso. Ele era livre da prisão. Mas ele passou 10 anos preso. Sua esposa estava com muita dificuldade de botar comida na mesa. E ele tinha uma filha cega. E ele dizia, quando eu sei que minha esposa e a minha filha, porque já tinha perdido 10 filhos, quando eu sei que minha esposa e minha filha estão passando privações e necessidades, quando eu lembro delas, eu choro muito, e é como se alguém estivesse arrancando a carne dos meus ossos. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Mas ele dizia, o meu coração parte pela minha família, pela minha esposa, ele dizia, pela minha ceguinha, minha filha cega. Ele diz, amar a Cristo é mais importante e maior do que tudo. Esse é o amor de Deus, irmão. Esse é o amor de Deus. Anthony Burgess vai dizer que o amor é a prova da regeneração. Quando ele comenta o livro de 1 João, ele diz, nenhuma evidência da nova vida é mais clara que o amor. É o amor de Deus, essa evidência mais clara, como eu acabei de dizer. Richard Baxter vai dizer que o amor mede-se pelo esforço feito pelas pessoas. Richard Baxter vai dizer que o amor, ele se mede pela intensidade que você tem, a intencionalidade que você tem pela salvação da vida das pessoas. É aí que está o amor. Veja o amor de Deus. Deus amou o mundo e deu o seu Filho naquela cruz. O amor na vida da igreja se revela no evangelismo. O amor na vida dos cristãos pelo mundo se revela na ação de ir até eles e pregar o evangelho. Essa é a marca do amor. A maior de todas as boas obras não é fazer sopão. Essa é uma coisa boa. Distribuir alimento, roupa, é fazer ações sociais. Isso é uma bênção. E a igreja deve fazer. Mas a prova do amor de Deus é quando você se preocupa com a eternidade das pessoas e não apenas com o bem-estar momentâneo. Com o bem-estar momentâneo, a maioria das religiões se preocupa. Os espíritas fazem isso muito bem. Vários católicos fazem isso muito bem. Mas ninguém, a não ser a verdadeira igreja, vai pregar o evangelho. E essa pregação do evangelho, esse esforço feito pelas almas, é a maior evidência do amor de Deus na vida da igreja, em amor pelo mundo. Porque Deus amou o mundo. Se Deus amou o mundo, você não pode fazer diferente. Se Deus se preocupou com a salvação das pessoas, você não pode fazer diferente. A igreja não pode estar em outra direção, a não ser na direção de ver a salvação das pessoas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma igreja que não se preocupa, um cristão que não se preocupa com a salvação da sua família, mas para além da sua família. Porque, gente, até um não crente se preocupa com a sua família. Por favor. Você se desloca desse negócio só de sua família. Você precisa se deslocar disso. Por favor, se preocupe com a sua família. Se preocupe com a salvação da sua família. Mas você não pode simplesmente se restringir à sua família. Você não pode ficar preso a isso. Você tem que orar pela sua família. Mas você tem que pregar para a sua família. Mas você também tem que orar por essa cidade, pelas pessoas que trabalham com você, pelas pessoas que estudam com você, seus vizinhos, essa comunidade. Nós temos centenas de milhares de pessoas ao nosso redor. Elas estão se perdendo e nós precisamos ir até elas. O amor se traduz em ação de pregar o evangelho aos outros. Cada vez menos a igreja tem se preocupado com a salvação, com a eternidade das pessoas. Na realidade, irmãos, infelizmente,
o que nós conseguimos constatar no ministério pastoral, isso não é uma opinião apenas minha, mas é bem claro isso quando a gente está entre os pastores, que as pessoas não estão nem preocupadas com a salvação da sua própria família. A grande preocupação dos crentes em relação à sua família é dinheiro e saúde. Não é a salvação eterna dos seus familiares. Eu tenho crianças aqui no projeto que têm 8, 9 anos de idade. São filhos de crente. Os meninos nasceram na igreja. Eles nasceram na igreja. Eles estão quase uma década na igreja. E eu estou ministrando sobre Caim e Abel. E eu falei do culto que Caim e Abel fez. E eu disse, o resto da história, o que vai acontecer depois disso aqui, eu vou contar na semana que vem. Mas o que vai acontecer entre Caim e Abel? Eles não sabem. Eles não sabem que Caim matou Abel. Eles não sabem. Eles estão quase uma década na igreja. Eles são filhos de crentes, nasceram na igreja evangélica. Tem quase uma década na igreja. Eles não sabem uma história tão básica, que é que Caim matou Abel. Eles não sabem. Ah, pastora, conta pra gente, por favor, pastor, conta pra gente, porque o que vai acontecer? Não, você tem que esperar, filho, até semana que vem. Aí você fica admirado, meu Deus, esse menino nasceu na igreja, os pais dele são crentes, e ele não sabe que Caim matou Abel. Veja, irmãos, o amor, veja, Deus está preocupado com a salvação das pessoas. Se Deus não enviasse seu filho ao mundo para morrer naquela cruz, ele já estava dando o dia, a noite, a chuva, o sol, comida para todo mundo, em todos os lugares do planeta. O planeta estava funcionando perfeitamente. O ser humano estava destruindo, mas o planeta, tudo estava funcionando. Deus estava cuidando de todo mundo. A igreja não pode se preocupar apenas com o bem-estar físico, financeiro da sua família, da sociedade. Não, eu quero que a minha família esteja bem. Eu oro pela minha família para que passe no concurso público e para que esteja bem de saúde. E quem está estudando, tire boas notas. É isso que eu quero para a minha família. Quem não quer isso? Se você não vai além disso, eu estou questionando a minha fé e a sua fé. Porque Deus amou o mundo, irmão, que deu seu filho. A verdade do amor de Deus é a preocupação com a eternidade das pessoas. A grande pergunta, a maior de todas as perguntas, a pergunta eterna. Seus familiares estão salvos? Essa é a verdade do livro de Gálatas. Ninguém é salvo por idade, por boas obras, por religiosidade. Não importa se você é judeu, circuncidado, tem a lei de Moisés, nada disso importa, você está perdido do mesmo jeito. Só há salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do livro de Gálatas, onde estamos. Ninguém é salvo por outro meio, a não ser por Cristo Jesus. A grande pergunta, a pergunta eterna é essa, irmão. A grande preocupação da igreja. Porque a igreja está aqui no mundo para ser sal e luz no mundo. Que sal e luz é esse? Pregando o evangelho. Essa é essa grande questão. O amor da igreja pelo mundo, esse amor de Deus que passa pelo cristão, ele se revela na preocupação e na pregação do evangelho para aquele que não é crente. Que você, meu amado irmão, vá além de se preocupar com o bem-estar físico, financeiro da sua família e das pessoas. Que você possa se preocupar com a eternidade das pessoas. Thomas Manton vai dizer que o amor sofre tudo. O amor suporta tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é a vontade de Deus. Ok? Então Deus suportou os pecadores e assim também nós. Samuel Rutherford vai dizer que o amor transforma sofrimento em comunhão. Transforme toda luta, toda enfermidade, toda dor, todo problema, toda alegria, todas as bênçãos, transforme tudo em oração. É isso que nós devemos fazer. Tudo deve ser transformado em oração.
Rutherford, após perder a esposa, filhos e ser exilado, ele disse: Cristo vale 10.000 mundos. Cristo vale 10.000. Você pode empilhar 10.000 mundos com todas as riquezas e prazeres, empilhe um em cima do outro aí. Cristo é melhor para mim. Cristo é melhor para mim. E Jonathan Edwards vai dizer, por último, o amor é a essência da verdadeira religião. Mais ainda, o céu é um mundo de amor. Todo pecado, ele vai dizer, é uma corrupção do amor. Toda santidade é a restauração desse verdadeiro amor, o amor de Deus. Esse é o agape. Esse é o amor de Deus, e que nós possamos vivê-lo para a glória de Deus, buscando, bebendo, alimentando-nos deste amor em oração, adoração, na palavra, servindo ao Senhor, unido com a igreja, pregando o Evangelho, sendo uma bênção onde estivermos. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Ore a Deus, todos nós temos que fazer essa oração. Senhor, me enche do Teu Espírito, me enche do Seu amor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua bondade.